países invadindo países via aérea, via satélite, né? De alguma maneira, para saber segredos, isso acontece o tempo todo. Os Estados Unidos fez isso na Guerra Fria com a União Soviética milhares de vezes. Trump, no caminho para a Europa, ele resolveu expor nas suas redes, principalmente na rede principal do Donald Trump, que é o Social Truth, e ele colocou uma conversa que ele teve há tempos com o Macron, quando teve aquela questão da Síria, acho que vocês devem lembrar, que a gente repercutiu aqui no canal. Então o Trump bombardeou ali a Síria, teve um processo naquela região que vive em conflito, e o Macron, olha isso, gente, você vê como é que tem um tempo. O Trump ainda falava dessas questões de Groenlândia, mas antes de ter invadido a Venezuela, então as pessoas ainda ficavam meio assim, que papo é esse? O Macron, nessa conversa com o Trump, conversa por texto, né? Ele diz, e aí, meu amigo, tudo bom? Concordo com as suas colocações aí sobre a Síria, sobre o que você pretende fazer. Inclusive, acho que nós temos muito a ganhar juntos com isso. Ou seja, tá dizendo, pô, irmão, tu quer invadir os caras lá? Quer invadir o pessoal lá no Oriente Médio? Tamo junto, inclusive, vamos se aproveitar disso aí. Não tem por que a gente ficar de fora, a gente é brother. Só que ele completa dizendo o seguinte, só não consigo entender essas suas falas sobre a Groenlândia. Vamos sentar, vamos conversar. Eu não tô entendendo o que você quer com isso. Então, assim, e o Trump jogou essa mensagem pra todo mundo, mensagens privadas, né, de conversa entre os dois, antes de chegar a Davos, pra já causar aquele desconforto, e talvez tenha até causado, né, o Macron apareceu de óculos escuros lá na conferência. O pessoal sempre brinca que é porque a mulher dele bateu nele, né, e é porque ele disse que tava machucado. Da outra vez ele também disse que tava machucado e também os óculos escuros, é a segunda vez que isso acontece. Aí se ele apanhou ou não, gente, problemas domésticos do cara lá. Mas é isso, o Trump expôs a hipocrisia e falou, porra, legal, né? Quando é pra França ganhar com isso, aí tá tudo bem, pô, pode invadir aí, se deixar um pouquinho pra gente. E aí isso nos lembra que a Europa já tentou tomar o mundo inteiro. Todas as Américas, todas, dos Estados Unidos à Argentina, aliás, do Canadá à Argentina. Foi a Europa que colonizou. Já tinha gente morando aqui, né? O europeu não achou uma terra aqui sem ninguém. Mesma coisa na África. Até na Ásia, pô. Se você pegar a região da Índia ali, é porque não tinha poder pra tomar a China, tomar essas áreas assim. Agora, o que eles puderam fazer, eles fizeram. Né, para fazer a companhia ali das Índias, assim, de certa maneira é tomar ali. Então poucas áreas como o mundo árabe, o mundo chinês, teve a possibilidade de não ser europeia. Então eles tentaram tomar o mundo inteiro já, e parece que, diferente do que o discurso que o Macron tem publicamente, a portas fechadas, tá tudo bem, irmão, só não mexe com o meu. Júlio, queria te ouvir. Bem, primeiro sobre o vídeo apresentado do professor Roque, né? Um cara muito inteligente, muito acadêmico no que fala, e eu gostaria de salientar que isso é ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, inteligência, reconhecimento e vigilância. Isso é feito desde que o mundo é mundo, então não vai ter invasão nenhuma, pelo menos é o que me transparece, né, analisando todos esses materiais que são apresentados. Por exemplo, a Rússia nunca quis atacar a Europa, ela só não queria a OTAN perto do território dela, que era na Ucrânia. E aí entra esse presidente chamado Zelensky, onde ele começa a trazer os globalistas para a porta da Rússia. E aconteceu o que aconteceu. Então, países invadindo países via aérea, via satélite, né? De alguma maneira, para saber segredos, isso acontece o tempo todo. Estados Unidos fez isso na Guerra Fria com a União Soviética milhares de vezes. A União Soviética fez com os Estados Unidos milhares de vezes. Os países da Europa fazem entre si. E quando o alerta é dado que o espaço aéreo foi invadido, a aeronave volta para o seu país, levando os dados coletados. Agora, o que eu discordo do professor Roque é ele fomentar esse medo, que é a principal arma desses países globalistas. Fomentar o medo para ter recurso, para encher os bolsos de dinheiro, porque não conseguem se proteger da Rússia. Essa é a verdade. Então eles precisam de um motivo muito grande para aterrorizar a população e fazer a população escrava desse medo. Nunca que a Rússia não vai invadir país nenhum. Isso já foi dito várias vezes pelo seu presidente e não teve, me mostrem alguma fala do presidente Putin falando sobre invasão da Europa. Não vai encontrar. Ele fala assim em se defender de algum ataque e até mesmo usar arma nuclear. É isso que são as falas. Então não há indícios. Indícios se encontram na fala do professor Roque falando que a Rússia quer invadir. Ele só está fomentando esse medo que é a única arma desses lixos chamados globalistas da Europa. Então, ISR é feito o tempo todo, existem várias coletas de inteligência e uma delas é o corpo diplomático, por isso que tem uma embaixada em cada lugar. As pessoas acham, né? Ah, não, tem uma representação do país. Não, é para espionar mesmo, bota isso na sua cabeça. Todas as conversas, tudo produz dado, produz conhecimento. Então, quando um cônsul, né, de um país senta com a autoridade do país onde ele está para fazer uma conversa, ele está coletando dados de uma maneira diferente do que está sendo feito com drones, como disse o professor Roque. Isso sempre aconteceu. Testar as capacidades dos outros países, isso sempre aconteceu. Isso chama-se geopolítica. É todo mundo testando todo mundo o tempo todo, produzindo conhecimento para ter vantagem em alguma ação, seja ela econômica,
econômica, política, militar, geopolítica, enfim. O conhecimento é que vai dar esse respaldo. E você faz isso fazendo das maneiras a qual eu expliquei, corpo diplomático, até mesmo alguns países fazem de maneira mais ativa, com espiões. Coreia do Norte enviava espiões, ou envia até hoje, espiões para a Coreia do Sul e países asiáticos, porque eles passam muito desapercebidos. Então, isso não é novidade nenhuma e isso não prova a intenção da Rússia invadir qualquer país da Europa. Pelo menos é essa a minha opinião. Agora, o que não pode deixar é fomentar esse medo. Repito, esse medo é a única arma que esses lixos de globalistas têm para colocar em cima da população europeia. Porque sem isso, eles já não são nada, né? Não estão conseguindo nem mais se proteger. Agora, sem isso, eles realmente caem no ostracismo. E mais, Eric, o Donald Trump, dentro lá da reunião do Fórum Econômico Mundial, foi bem claro. Vocês eram para estar falando japonês ou alemão, todos vocês, se não fosse os Estados Unidos da América. Pô, breaking news, rapaziada. Breaking news que eu tô trazendo aqui pra vocês, que eu tô atualizando aqui as questões de Davos. É isso que eu vou transmitir aqui agora. Saiu há mais ou menos 45, 50 minutos. E aqui no Brasil só teve tempo de ser publicado pelo G1, que fez uma coisa que eles fazem muito, que é pegar uma matéria de algo que vai acontecer, aí eles botam mais ou menos e depois atualizam. Então a matéria aparece como mais cedo e atualizado a 26 minutos. Trump afirmou que fez um acordo com a OTAN, que avançou em relação à Groenlândia e o Ártico, e que todos os seus interesses estão atendidos. Portanto, ele não pretende taxar os países que não ficarem de acordo com isso e que não acontecerá uma invasão. Ou seja, cara, pô, é que eu perdi aqui, rapaziada, quem tiver aí no chat e fez esse comentário, é que eu não lembro mesmo, mas um camarada falou assim, como é que pode, como é que a Europa não percebe isso? Era só vender a Groenlândia pro Trump pra ficar protegida da Rússia e da China, mas não, os caras querem ser o independente, vai perder tudo. E parece que o Trump foi nessa linha, irmão, não sei quem foi que falou, se você comentar aqui no chat eu dou destaque, mas de fato, aí, Trump falou, tenho meus interesses atendidos. Provavelmente, ele não deu mais detalhes, essa conversa foi a portas fechadas, tinha lá o Mark Rutte, e o Trump falou, olha, ok, tá tudo aí. Ou seja, quais eram os interesses do Trump? Eu quero ter, né, tomar isso aqui militarmente, botar meus navios sem ninguém me atrapalhar, né, quem entrar e sair vai ter que falar aqui comigo, eu vou tomar aqui as terras raras, porque eu tô precisando delas. Irmão, é isso, vocês seguem a vida de vocês. Pô, se o Trump, se isso aqui não virasse, algum líder europeu não inventar de falar que, não, gente, isso aí foi o Trump, mas a notícia, ele mesmo falou isso, tá? Então, assim, se ninguém aparecer dizendo que isso não é verdade, pode ter certeza, ele fez o acordo que ele queria fazer, e o que ele tá ganhando com isso é o mesmo que ele ganharia se invadisse a Groenlândia, mas deixando o outro dizer que não, a Groenlândia não foi tomada. Júlio até pediu a palavra aqui, Júlio, vou te passar depois, eu jogo aí pro Carcará. Continuando sobre essa possível invasão da Rússia à Europa. Lembrando que o tamponamento é a Polônia, o país mais bem armado da OTAN depois dos Estados Unidos. Fica ali pau a pau, Polônia e Turquia. Então, eu acho que você pensando de uma maneira bem rápida, vendo a operação especial, né, que está acontecendo na Ucrânia, promovida pela Rússia e Vladimir Putin, que até agora não alcançou seus objetivos, imagina contra a Polônia. Então, você pode multiplicar por 500 uma invasão russa, né, a Polônia. Você poderia multiplicar as defesas por 500 do que está acontecendo na Ucrânia. Então, eu acho que não seria muito bom para a Rússia, né? Apesar de todo o seu poderio nuclear, que eu já falei aqui, que poder nuclear é para dissuasão. Ninguém vai lançar arma nuclear em lugar nenhum. Fica esse tititi, né? De joga bomba para lá, não, que eu tenho. Ninguém vai usar arma nuclear. As guerras continuarão convencionais, respeitando esse poder que cada país tem nuclear, chamado dissuasão. E outra coisa, Eric, agora no campo da teoria das conspirações, que eu sei que você gosta, Macron com o olho roxo. Lembre-se, o clube secreto do olho roxo ou o clube secreto do olho negro. Tem muito a ver. Pesquise na internet que você vai entender um pouco, porque diz essa teoria da conspiração que quando a pessoa aparece com esse olho roxo é que ela está tentando fazer alguma coisa errada e já foi descoberta por seus algozes. Aquilo é a marca que ele só tem que fazer o proforme, mas ele já perdeu. Carcará, quero te ouvir.